Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta com as nossas aulas, mas essa semana é uma semana diferente. Você viu que a nossa tela mudou? Porque nós estamos na semana do conhecimento. Tá, professor, e qual que é a diferença dessa semana para as outras? Essa semana nós estamos trabalhando em parceria, fazendo interdisciplinaridade com língua inglesa, arte e educação física. Os quatro componentes curriculares vão trabalhar o mesmo tema, no caso, nosso gênero textual, história em quadrinhos, a tira, tá certo? Vamos trabalhar todos juntos essa semana. No final dela, nós temos coisa para fazer, atividade para fazer. Professora, quais são os objetivos da nossa aula? Ler uma tirinha, identificar o tema, compreender o efeito de sentido criado pelo uso de palavras ou expressões, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso e conhecer o autor e quadrinista Fúvio Pacheco. Nós vamos conhecer um autor, professora, que faz quadrinhos? Sim, vamos conhecer nessa aula. Conteúdo, portanto, gênero discursivo tira, significado e expressões, estrutura do gênero tira, ok, pessoal? Professora, você fala, mas eu não sei direito o que é tira. O que é tira, professora? Vamos ler aqui? Vê se você consegue acompanhar comigo a leitura. Uma narrativa em quadrinhos que apresenta ou não o humor. Utiliza-se de recursos verbais e não verbais dentro de uma linguagem própria, ou seja, balão, requadros, etc. O tipo textual narrativo é o predominante e tem nos diálogos um de seus elementos constituintes, apresentando começo, meio e fim. Você está entendendo que uma tira, né, se vamos lá com 2, 3, 4 quadrinhos, é só uma tirinha, é por isso que chama tira, é só uma tirinha assim. E nesse trecho todo, que é um texto completo, nós temos que ter começo, meio e fim, tá certo? Ah, professora, eu gosto de ler tira, eu sempre leio tira nos nossos livros. Perfeito, é isso aí. E nas tiras que você leu, você já percebeu que algumas têm humor, outras não, não é isso? Pessoal, vamos assistir ao vídeo do autor da tira que iremos ler e estudar nessa aula? Vamos conhecer o Fúvio Pacheco? Segura aí que nós vamos assistir ao vídeo, depois nós vamos comentá-lo. Então, meu nome é Fúvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. Há aproximadamente 20 anos eu comecei a fazer quadrinho, né? Atualmente eu participei de 42 publicações, algumas coletâneas, como por exemplo a Bocas Malditas, né? Em que eu fiz uma história aqui da Loira Fantasma de Curitiba, que é minha principal personagem, e algumas publicações individuais minhas, como por exemplo a Relatos Azuis, né? Relatos Azuis foi a publicação que eu fiz, que mais fez sucesso, né? É uma publicação biográfica em que eu conto a história, como que eu descobri que meu filho tem autismo e até eu tenho um grau leve de autismo, né? Então eu conto todo esse processo, como que aconteceu aqui nessa revista. É uma revista que repercutiu no Brasil inteiro, eu praticamente fui lançar ela em todo o Brasil, fui em programa de televisão e tal, falar sobre ela. Mas a maior parte das publicações que eu fiz, na verdade, elas têm temática de lendas aqui da cidade de Curitiba, né? Então, eu fiz, por exemplo, a revista da Loira Fantasma de Curitiba, que ela é feita toda com uma técnica que chama stencil. Além da Loira Fantasma de Curitiba, tem também o Lobo da Estrada, que é a história de um lobisomem que é caminhoneiro, também baseado nas lendas aqui da cidade, né? E a gente tem também o Vampiro de Curituba, né, que é um vampiro indígena, um vampiro caigangue, que é um personagem que eu fiz para a revista Calafrio, que é uma revista que existe desde os anos 80, né, uma coletânea de histórias de terror e tal, que na verdade eu fiz não só a história do índio Curituba, como também da Loira Fantasma, né, do Lobo da Estrada. Eu fiz algumas histórias que são as minhas histórias mais recentes, né. Daqui também a Mestres do Terror, também é uma coletânea de histórias de terror que tem algumas histórias minhas, né. Mas, na verdade, a primeira história que eu fiz foi essa daqui, que é a revista da Kika,
que foi a própria Kika que me encomendou e que foi a partir dessa revista, que eu ainda estava lá, não estava nem na faculdade ainda quando eu fiz essa historinha, uma historinha bem simples, assim, bem curtinha, mas foi a partir dessa revista aqui que eu fiz essa carreira, né, de quadrinista aqui na cidade de Curitiba. Conhecemos, então, o quadrinista, a pessoa que desenvolveu a tira que nós vamos ver nessa aula, né? Onde que está essa tira, professora? Está lá na revista Relatos Azuis. Ela é biográfica, porque ela trata da vida do filho, né, do Fúvio e do próprio Fúvio, claro, a história do Murilo, e o que tem o Murilo, que é filho do Fúvio, que tem uma síndrome do espectro autista. Ah, professora, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, então, é exatamente, o Murilinho também tem, né? Professora, mas o que é o autismo? Então tá aqui, ó. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que compromete o comportamento, principalmente no que diz respeito à comunicação e à interação social. E nós vamos ver isso aqui muito claro na tira que a gente vai ler daqui a pouco, tá? Vamos ler essa tira então, pessoal? Vamos lá? O nascimento do Murilo, Relatos Azuis. O Murilo bebê não apresentava comportamentos que o distinguiam da maioria das crianças, mas chorava ininterruptamente. Mas, a partir de 1 ano, atendia bem à palavra autismo, que significava voltar-se para si mesmo. Vamos dar uma olhada nessa tira nos quadros separados? Olha, ela aqui ela está completa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No primeiro quadro, ele dizia que o garoto não apresentava comportamento que o distinguisse do comportamento das outras pessoas. Está aqui o papai, a mamãe, né? Temos ali uma pessoinha chorando, provavelmente com um pouquinho de ciúme, normalmente acontece isso quando nasce um irmãozinho mais novo, né? Segundo quadro, mas chorava ininterruptamente. Você imagina um bebê chorando o tempo todo, o desespero do pai e da mãe. Olha como é que está a fisionomia. Então, vejam, está mostrando que o bebê chorava, está mostrando também as faces aí tristes, né? Mas, a partir de 1 ano, atendia bem a palavra autismo, que significava voltar-se para si mesmo. Olha só nesse quadro. Lembra que nós falamos ali na explicação do conceito de autismo que era problema com a comunicação e também com a interação social? Olha aqui, ó. O garoto está assistindo TV. A mãe está ali perto, a mãe quer se comunicar com ele. Ele não está interessado porque ele está vendo outra coisa. Então, veja, interação social, o que interessa para ele nesse momento é a TV e não a interação com a mãe, né? Pessoal, vamos lá para a nossa primeira atividade. O conjunto dos elementos verbais e não verbais dessa tira expressa um tema. Você sabe qual é esse tema? Explique. Vou voltar rapidinho os quadros aqui para você, ó. Primeiro quadro, nascimento do Murilo, os pais felizes ali. Segundo quadro apresenta o Murilo chorando ininterruptamente. E o terceiro quadro, o Murilo já um pouquinho maior, né, fazendo aquilo que ele queria e não se preocupando com a interação social. Então, atividade 1, eu dou um tempinho para você e já retorno para ver se você acertou.
Tarefinha dada, tarefinha cumprida, professora. Qual era o tema? O nascimento de Murilo e alguns aspectos do seu desenvolvimento até completar 1 ano de idade. Ou seja, momento da descoberta de que Murilo tinha a síndrome do espectro autista. Acertou? Colocou tudo isso? Completa lá para deixar certinho, ok? Vamos ver o que o autor nos conta sobre a tira que acabamos de ler? O nascimento do Murilo? Vamos lá, pessoal? Dentre as publicações que eu fiz, a gente tem essa aqui, que é Relatos Azuis, né? E eu queria mostrar uma tira específica aqui dentro dela. Ela é toda feita em tons de azul, a gente acabou elegendo essa cor, azul e rosa, na verdade, para fazer toda a revista em quadrinho, bem para fazer referência ao autismo. E essa aqui é bem a tira que explica o nascimento, assim, né, que o Murilo não apresentava comportamentos que os distinguisse da maioria das crianças. Ela é uma tira toda feita em quadrinhos, não são balões. Por quê? Porque ela, como é biográfica, ela está sendo narrada, né? Então, eu estou falando em primeira pessoa o tempo inteiro aqui, e ela está toda em quadrinhos de narração. Então, aqui a gente não está usando balão. Então, apresento que ele não apresentava características, tem uma imagem ali que mostra ele um pouco depois do nascimento, que era um bebê que não apresentava, porque a maior parte das crianças não apresenta as características do autismo quando nasce, apresenta só lá quando tem 1, 2 anos de idade, algumas características, mas, na verdade, a criança só a partir dos 3 anos que ela tem as características mais fortes, assim, do autismo, né? Daí fala aqui que ele era uma criança que chorava interruptamente e que foi a partir de 1 ano de idade, que foi quando a gente constatou que ele tinha o autismo, né, que ele começou a mostrar sinais de autismo mais significativo, que autismo significa voltar-se a si mesmo. Então, aqui nesse quadrinho está representando ele focado ali, vendo a televisão, sem se importar com o mundo ao redor dele. Eu desenhei aqui, né, minha esposa, a mãe dele, né, ali do lado, e ele não se importando para ela, porque essa é uma das características, né? Então, a ideia é mostrar aqui esse primeiro passo, esse primeiro ponto dentro dessa descoberta do autismo aqui dentro do Murilo, né, que é o tema aqui da nossa revista. Você viu que legal? O pai, que é um quadrinista, colocando a história do nascimento do filho. E agora nós temos a atividade 2, anota aí. A partir do que o autor falou, explique o uso do quadro, de quadros legenda e não o uso de balões para apresentar a fala. O que é isso? Veja que nós temos aqui um retângulo, né? Que diz, o Murilo não apresentava comportamentos que o distinguiam da maioria das pessoas. Por que ele não traz o balão? Por que ele traz essa forma aqui? Quem é que está falando nesse texto? Vamos lá?
Ah, professora, eu prestei atenção na fala do autor. E é por isso que eu respondi assim, ó. Por ser uma tira biográfica, o personagem autor narra os acontecimentos. Não há presença de diálogos, por isso nessa tira não há balões de fala, somente quadrinhos de narração, que é do nosso autor, personagem autor. Ok, pessoal? Vamos ver os tipos de balões? Podem variar de acordo com cada autor, então vejam bem. Ah, professora, mas eu li uma história em quadrinhos que não tinha isso que você falou, era diferente. Olha o que está dizendo aqui. Pode variar de acordo com cada autor. Porém, né, geralmente aparecem dessa forma. Se houver alguma diferença, pode ocorrer, mas normalmente é assim. Nós temos aqui o balão redondinho com a seta indicando fala de personagem. Aparece o balãozinho redondinho, fala de personagem. Aparece o balãozinho com linhas que vão se interrompendo, cochicho do personagem. Pessoal, temos aula de língua portuguesa. Estaria assim, nesse balãozinho. Temos o balãozinho aí de nuvem com bolinhas indicando a personagem. O que diz isso? É o pensamento do personagem. Se o nosso personagem está pensando, aparece nesse balãozinho o pensamento dele. Aqui, socorro, né? Ele todo pontiagudo, significando o grito. O grito da personagem vai aparecer nesse quadrinho. Vai anotando isso que você vai precisar usar. E nós temos aqui um outro quadrinho parecido com esse. A diferença é que nós temos várias setinhas aqui com o mesmo texto, né? Então, o que acontece? São várias personagens falando a mesma coisa ao mesmo tempo, que nesse caso é o cumprimento, cumprimento uma professora. Bom dia, professora. Bonito isso, né? A professora chega na sala e os alunos a cumprimentam, né? Que educado, que bonito. É isso mesmo, pessoal. Tem mais algum, professora? Tem mais alguns aqui, ó. Personagem está com dúvidas, porque nós sabemos do ponto de interrogação, é que quando eu não sei alguma coisa, eu faço uma pergunta. Para indicar essa pergunta, ponto de interrogação, coloca ponto dentro do balãozinho, sabemos que está com dúvida. Ponto de exclamação, o personagem está admirado, né? Temos aqui as reticências dentro do balãozinho. Por que a professora coloca só as reticências? Quando o personagem não consegue se expressar. Você já percebeu que algumas situações nos falta vocabulário? Então, nesse momento, na sua história em quadrinhos, se você quer mostrar que o personagem não consegue se expressar, coloque as reticências. Aí nós temos um outro balãozinho que o personagem está choroso, triste. Olha o balãozinho se desmanchando em lágrimas, né? E aí quando nós estamos tristes, é bem assim. A nossa tristeza é tão profunda. Passa aquele momento, a gente vê que não é tão grave assim, né? Temos um outro balãozinho, cheio também, né? Como se fosse um desenhadinho. Mas nós temos as notas musicais. O que o personagem está falando quando aparecem as notas musicais? O personagem está cantando. E quando o nosso personagem está zangado, ele aparece todo preenchido. Esse mostra o personagem zangado. Anotou tudo isso? Porque nós vamos ocupar tudo isso. Pessoal, nós temos o primeiro quiz, ou talvez, quanto será que vão aparecer, professora? Vamos dar uma olhadinha? Na sequência, no final da aula, nós vamos saber. Ó. Mas chorava ininterruptamente. A frase mas chorava ininterruptamente quer dizer o quê? Letra A, chorava constantemente? Chorava usualmente? Chorava de vez em quando? Chorava uma vez ou outra? Tá fácil demais, professor. Eu sei que a palavra constante significa o tempo todo. Portanto, eu marquei a letra A. Chorava ininterruptamente significa chorava constantemente. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas características básicas de uma tirinha? Pois bem, primeira característica básica. Os balões de diferentes tipos que nós acabamos de ver e formas mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Conforme o que eu quero expressar, que o personagem está fazendo, né, dentro da linguagem, dos recursos, eu vou usar um balão diferente, tá certo?
Segunda característica, possui elementos básicos da narrativa. Quais são eles, professora? Os 5. Personagem, enredo, lugar, tempo e, às vezes, aparece a voz do narrador também, tá certo? Terceira característica, a sequência de imagens que contam uma pequena história, tá? Então, temos que ter muito claro isso, essa sequência de imagens que vão trazendo para nós o desenrolar daquela história, ok, pessoal? No vídeo, o autor fala sobre a escolha das cores para a construção da revista. Você observou que a cor predominante da tira é a cor azul? Vamos ver mais sobre isso? Você sabia que a cor azul, por que a cor azul com o autismo? Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que os meninos representam 80% do total de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Por isso, o azul costuma estar presente em iniciativas sobre os distúrbios, como a iluminação com luz azul em prédios e monumentos em 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá certo? Professora, até agora eu entendi, mas como que eu vou montar como que eu vou organizar essa tira? Estrutura dessa tira, 3 quadrinhos, essa tira que nós vimos. Ah, professora, mas tem tiras com mais quadrinhos? Sim, tá? Introdução da história, desenvolvimento da história, conclusão da história. Essa é a sequência dos acontecimentos, tem que ser desse jeito aqui. Pessoal, em nossa aula de hoje nós vimos uma tira, lemos, identificamos o tema, compreendemos o efeito de sentido criado pelo uso de palavras ou expressões, interpretamos o texto com auxílio do material gráfico, que foi o vídeo, né, do Fúvio, que conhecemos o Fúvio, e conhecemos o autor e o quadrinista Fúvio Pacheco. Pessoal, nossa aula está terminando. Um beijo da prof, até a próxima aula.